Essa apresentação tem o objetivo de mostrar aonde as igrejas estão inseridas, que é no terceiro setor. Terceiro setor, nesse caso nosso, nós temos o primeiro setor, que é o setor governamental, o segundo setor, que é o empresarial, o terceiro setor da economia de todo o país. Pensar um pouco sobre a escrita fiscal, a igreja manter uma escrita fiscal, pensar também em que nós somos imunes, de acordo com a Constituição Federal, pensar em que nós temos que fazer missões e apresentar aqui métodos de missões, como fazer, como devemos fazer oferta para a AME. Aqui nós devemos apresentar também os missionários e também os tesoureiros e pastores da igreja, uma maneira mais fácil de poder trabalhar. Aos tesoureiros eu apresento aqui o que deve ser a tesouraria, como ele deve trabalhar com o livro caixa, como ele deve trabalhar nesse caso, com notas fiscais, como ele deve guardar os documentos, como ele deve apresentar a escrituração fiscal. Se nós devemos ter um conselho fiscal, vamos falar um pouco sobre o conselho fiscal, vamos falar um pouco também sobre as guardas do documento, quanto tempo devemos ter esse documento guardado, vamos falar um pouco sobre o serviço voluntário. Isso aí é importante que a igreja saiba o que é serviço voluntário, sobre RPA, que é o Recibo de Pagamento de Autônomo. Nós vamos dar uma passão de tudo isso para que o tesoureiro tenha uma noção de como ele deve trabalhar. E eu acho que essa apresentação vai ser bem útil no dia a dia do tesoureiro e no dia a dia de toda a igreja. Vale a pena perder um tempo, porque o que vocês vão ganhar é investimento. Investimento em estar vendo e estar participando dessa apresentação. Deus abençoe a cada um. Olá, irmãos. Graça e paz. A AME tem a intenção de passar para os irmãos como nós poderíamos ajudar com referência ao envio de ofertas missionárias e também para ter um amplo entendimento quanto a trabalhar nesse caso, com as finanças das igrejas. E esse objetivo, nós estamos tendo esse trabalho, onde nesse trabalho os irmãos vão ter condição de poder se encontrar. Claro, nós sabemos que cada igreja tem a sua peculiaridade, mas sempre, no fundo, nós trabalhamos iguais. Então, agora nós vamos estar apresentando aos irmãos alguns slides, onde os irmãos podem se identificar melhor para a sua igreja. Quem somos? Nós somos uma instituição religiosa, igreja, terceiro setor. Por que terceiro setor? O primeiro setor da economia é o setor governamental. O segundo setor é o setor empresarial, onde rege o país. E o terceiro setor são as instituições religiosas, que nós estamos envolvidos, mas não somente instituições. Nós temos ali as fundações, partidos políticos, sindicatos, ONGs, e todo isso aí tem uma legislação específica para isso. Todo o terceiro setor, uma legislação específica, onde, em algum caso, temos até imunidade, como é o caso. Nós podemos ver aqui, muitas igrejas falam, mas por que é obrigatório manter uma escrita contábil? Por que é obrigatório? Ora, porque é lei. O artigo 14 da Constituição do Código Tributário Nacional já nos dizem que é obrigado. Também porque nós somos uma entidade imune. O artigo 150 da Constituição nos dá essa imunidade. Mas para a gente entender imune, a gente fala imune. Imune de quê? A imunidade é uma acepção de palavra imunidade. A palavra imunidade, em sua acepção etimológica, vem do latim immunitas, de onde veio o português como imunidade. Ora, a imunidade, para a gente poder definir melhor, no direito tributário, significa que pessoas, bem, coisas, fatos ou situações que deixam de ser alcançados pela tributação. Nós, quando pensamos em imunidade, nós estamos pensando na tributação, em deixarmos de ser tributados em alguma coisa. E também, porque é obrigatório, nós somos santos. Porque a igreja é santa. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo, como está lá em Mateus
5, 13 e 14. Então, nós somos exemplo, nós somos espelho, nós devemos estar sempre preparados para que pessoas possam nos observar e nós andarmos segundo o que diz a lei e segundo o que diz Deus. Aí nós falamos sobre a imunidade, falamos sobre o Código Tributário, então eu coloquei aqui, para a gente poder ter uma ideia, o artigo 9º, e ele diz que é vedado à União, o Estado e municípios, ao Estado Federal e municípios, cobrar imposto sobre. Aí entra a gente, templos de qualquer culto. Então não é só a igreja. Quando a gente fala em templo de qualquer culto, nós estamos falando também do outro templo espírita e tal, também está incluído nessa lei. É claro que eles batem mais em cima dos evangélicos, mas isso aí é outro assunto. E está disposto no inciso 4, não inclui a tributação por lei, as entidades nela referidas, da condição de responsável pelo tributo que ele caiba reter na fonte, e não a dispensa da prática de atos previstos em leis, assecuratórios do cumprimento de obrigação tributária por terceiro. Vamos entender um pouquinho o que está escrito aí, porque, como digo, o advogado escreve, e a gente tem que definir o que está escrevendo. O que é isso aí? Nós estamos imunes à tributação, sim, mas nós não estamos imunes quando a gente retém algo de alguém. Por exemplo, nós temos empregados, retemos INSS, nós somos obrigados a recolher esse imposto, porque isso nos cabe recolher. Então, está previsto em lei. Isso aí não tem nada a ver com a nossa imunidade. Ao contrário, se a gente não fizer isso, nós perdemos até a imunidade. Imposto de renda também, você retém imposto de renda, você é obrigado a recolher. Nós estamos, nesse caso, estamos obrigados como qualquer outra empresa. Temos a imunidade, mas temos a obrigação de fazer. O artigo 14, inciso, ele é subordinado à observância do seguinte requisito pela entidade nela referida. Uma das coisas que nos dá imunidade é que a gente não distribua qualquer parcela do seu patrimônio da igreja, ou sua renda a qualquer título. Que nós apliquemos integralmente no país os nossos recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais. Nós sabemos qual é o objetivo da igreja. Então, nós temos colocar os nossos recursos, integralizar ele para que eles possam cumprir esse objetivo. E manter a escrituração de suas receitas e despesas. É aí que entra por que é obrigado, que eu falei lá no início, por que é obrigado a gente manter? Porque o artigo 14 da Constituição nos diz isso, que é obrigado a manter a escrituração de sua receita e despesa. Quem é que mantém a escrituração de receita e despesa? O contador. O contador é que faz isso através de livros revestidos da formalidade capaz de assegurar a sua exatidão. O contador assina esse livro juntamente com o presidente da igreja, ou às vezes com o pastor, com o seu presidente. Então, isso aí reforça o que eu falei lá na frente, por três razões, porque nós somos imunes, e aí uma delas é que nós somos obrigados também a fazer. Ok? Na falta de cumprimento do artigo 1º, da autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício. Aquilo que eu falei, se nós não fizermos o que é realmente necessário, vamos que a gente integre, utilize nosso capital para outra coisa, que não seja para a finalidade da igreja, ou usemos o dinheiro para que não seja para esse fim, nós podemos perder a imunidade. Nós somos uma empresa. Isso implica uma prática ruim. E para contribuir, a base bíblica de nós contribuirmos, nós podemos encontrar no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Lá em Malaquias, muito conhecido, Malaquias 3,10, que faz: trazei todo dízimo à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Olha, é um texto que todos nós conhecemos, e aí eu tenho exemplo disso na minha própria vida, com referência a esse trazer. E Deus tem feito maravilha na minha vida. E aí também cada um contribua segundo propôs o seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Eu sempre digo que não adianta nada a gente ir lá e entregar o nosso dízimo. Ai meu Deus, vou entregar e vai ficar faltando. Não, a gente tem que ir sabendo que Deus há de suprir toda a nossa necessidade, e nós devemos ser alegres de poder fazer. Porque quando nós entregamos o dízimo, pensando bem, se nós entregamos é porque Deus nos deu 100%. 100% do que nós vamos entregar 10 é porque Deus nos deu 100. E Ele nos deu de uma maneira, ou através do emprego, ou através de alguma outra coisa que seja justo, Deus nos dá. Então, cabe a gente
devolver a Deus a 10% daquilo que Ele nos deu. Isso é bíblico, isso nós não devemos nem refletir. Inversa. Vamos falar sobre missões. Afinal de contas, missões é aquilo que está no meu coração, por isso que eu estou na Associação Missionária Independente, por isso trabalho com prazer em fazer o que faço, e eu tenho certeza que o irmão também, quando oferta para missões, oferta com prazer. E, então, missões. Várias coisas nós temos que pensar, primeiro, são nos versículos que existem na Bíblia falando sobre missões. Nós devemos pensar que o nosso Deus é um Deus missionário. Devemos pensar que nós temos que a obrigação do ID não é só para aquele missionário que está indo, para o fulano, eu gosto do missionário e tal. Amém, você deve continuar gostando. Mas nós sabemos que esse ID é para todos que foram chamados para pregar a palavra do Senhor. E você foi chamado, eu fui chamado. E como pregarão se não forem enviados? Então alguém tem que ser enviado. Como está escrito, com formosos pés do que anunciam a palavra de Deus. Então, nós devemos fazer isso. E Jesus já falou, né? Disse, vão pelo mundo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Não foi eu que falei, foi Jesus. Mas também Jesus falou que receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, sobre nós, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, até o confins da terra. Existem várias pregações que falam Samaria aqui, Samaria ali, confins da terra, todo mundo. Nós já vimos várias pregações. Mas devemos dizer o seguinte, que a missão está do lado da nossa casa, a missão está em frente da nossa casa, a missão está dentro da nossa casa. Então nós devemos sempre pregar. E aí, para a gente pregar, não existe método. Não existe método para a gente fazer missões. Né? A Bíblia não nos dá, na Escritura não diz até fazer missões assim. Existem maneiras que nós vamos colocar aqui algumas que têm dado resultado, porém sabemos que o assunto missões é bíblico. E o nosso Deus é missionário, como eu já falei. Qual o propósito de uma igreja? Qual o propósito de uma igreja fazer missões, ter missões? O propósito é enviar e confiar. A igreja está ali, ela pode enviar um missionário, ela vai enviar esse missionário para que ele faça a missão, para que ele seja o representante dessa igreja, ou melhor, o representante de Deus em algum lugar, enviado por uma igreja. Confiar que Deus irá fazer um trabalho através dessa vida, através desse vaso, e Deus vai estar trabalhando. Bom, a igreja também tem que incentivar. Ele pode incentivar. E como a igreja faz isso, incentivar? Ela faz orando para aquele missionário que foi. O melhor sentido que tem para o missionário, é tão bom quando o missionário liga para a gente e fala, estamos orando por o senhor, estamos orando por você, estamos orando por essa situação. O missionário se sente muito mais fortalecido. E eu acho que as igrejas têm por obrigação orar. Eu quando falo igreja, eu não falo igreja reunir para orar. Eu acho que quando eu falo igreja, eu falo nós somos a igreja de Deus, nós devemos orar onde nós estivermos. Contribuir. Também o missionário conta com as contribuições. Afinal de contas, eles têm família, têm contas para pagar como todo mundo, e esse contribuir é importante que a igreja faça esse contribuir. Faça isso mensalmente para que o missionário possa contar com esse dinheiro. E para ele contar, existe uma prática. A igreja prática da igreja, eu não sei qual é a prática que cada igreja faz aqui, mas eu vou falar pela minha igreja e pela maioria das igrejas. Normalmente as igrejas usam a promessa de fé, que eles tiram um mês do ano. Na minha igreja, por exemplo, outubro, mas eu sei que tem outras igrejas que são outros meses, eles fazem uma promessa de fé naquele mês. A promessa de fé é uma promessa que você faz entre você e Deus. O pastor precisa saber, o financeiro, o tesoureiro precisa saber. Você faz aquela promessa, eu vou entregar tanto para missões esse mês, esse ano, e você todo mês faz aquela entrega de missões, e Deus tem sido fiel para aqueles que fazem esse tipo de coisa, inclusive com a igreja. A igreja que tem promessa de fé, Deus tem feito maravilhas. Existe outro tipo que eu já passei por isso, na igreja, eu estava no Rio de Janeiro, é chamado percentual de dízimos. A igreja tira ela não pede dinheiro para missões, ela não arrecada dinheiro para missões. Ela arrecada dinheiro para dízimos, e em cima do dízimo ela tira um percentual para os missionários. Então, por exemplo, a igreja decide que 10% dos dízimos ele vai ser encaminhado para missões. Só que tem que aí, existe a faca de dois gumes, porque
o missionário realmente não sabe quando ele vai receber todo mês. Porque o mês que o dízimo der muito alto, ele recebe 10% do valor mais alto. Mas o dia que o dízimo, o mês que for menor, ele recebe um valor menor. Eu vejo que a promessa de fé ainda é o ideal, porque a igreja trabalha, ela soma aqueles envelopezinhos de promessa de fé, alguns lugares faz um cartãozinho, e ele soma aquele e fala, eu vou mandar para missões todo mês R$1.000. Eu tenho, nesse caso, 5 missionários, então cada um vai ganhar R$200. E você trabalha em cima dizendo a igreja manter os R$1.000 para que ele possa ganhar os 200. Eu acho que fica mais fácil para a igreja o controle e mais fácil para o missionário também trabalhar em cima de sabendo que daquela igreja ele vai receber os R$200. Tá? Chega no final do ano, claro, tem o 13º, e nada mais justo do que o missionário também ganhar o 13º quando pode as igrejas encaminhar o 13º. Até porque os dízimos e as ofertas saem de quem? Do bolso de cada servo, de cada cristão. E cada servo, cada cristão que trabalha recebe o 13º. Então é justo também, dele também, nesse mês, ele também entregar o 13º também, as ofertas. Como contribuir? Método de contribuição para os missionários da AMB. Esse aqui eu posso falar com mais precisão, porque é onde eu trabalho, é onde eu envio, onde eu passo o maior tempo, pelo menos esses anos tem passado o maior tempo fazendo esse trabalho e com prazer. Eu sinto muito prazer em trabalhar na AME, trabalhar no que eu faço, saber que eu estou sendo fiel no que eu estou fazendo, estou ajudando, estou colaborando, e ali, acima de tudo, estou fazendo que a maneira que eu posso fazer que eles pregam o Evangelho é dar essa fidelidade, eles saber que no final do mês, no início do mês, eles estão com dinheiro na conta, e eu faço isso com o maior prazer. Mas existe, olha, como é que você pode contribuir com a AME? Oferta, somente por meio de contas bancárias. A AME tem 3 contas bancárias, Bradesco, Itaú e Banco do Brasil, onde podem ser feitas as ofertas. Tá? Então depois eu vou passar o formulário que vocês vão entender um pouco mais. O envio das ofertas, depósito, transferência ou DOC. Isso tudo passa justamente pelo banco. Depósito bancário, transferência, para quem tem conta de uma dessas agências, e quem não tem, de repente tem conta em outro banco, pode fazer um documento de ordem de crédito, que é o DOC, para uma dessas contas. E aí, a identificação da igreja dos missionários, existe um formulário próprio. Eu digo que tem a identificação da igreja dos missionários, porque nós vamos ver depois no formulário, porque se você fizer o depósito em uma dessas contas e não me comunicar, eu não vou saber quem é a igreja e não vou saber para que missionário é. Então eu tenho necessidade que pelo menos me informe a AME. Eu fiz o depósito de valor de tanto, que é para o missionário fulano de tal, e é a minha igreja tal. E aí existe um formulário próprio que nós vamos passar na frente, que vocês podem preencher e encaminhar para a AME. E os recibos, isso aí é uma questão de tomar lá da cá. A igreja recebe, por ser pessoa jurídica, ela recebe um recibo de uma pessoa jurídica. Os missionários também recebem um recibo e recebem um relatório. Nós vamos ver também esse tipo de recibo. É muito importante que as igrejas façam os depósitos para pessoas jurídicas, evite fazer pessoas físicas, porque o fisco está trabalhando de uma maneira de poder parar com esse tipo de coisa sem que haja retenção de impostos. O relatório, como já falei, a igreja e o missionário vão receber um relatório que nós vamos ver. Vamos ver aqui justamente isso. Aquilo que eu falei sobre identificação das igrejas, eu coloquei aqui no Banco Bradesco, uma das contas do Bradesco, e eu faço essa identificação, mês a mês eu identifico o depósito que é feito ali, coloco do lado da igreja que mandou, o valor que mandou, qual é o número da igreja, que é o ID da igreja. Quando você fizer esse formulário, você vai receber o número, a sua igreja vai receber o número X lá. Hoje já estamos em 250, alguma coisa, mas você vai receber um número. Então, o que acontece? A sua igreja, para mim, vai ser chamada de 200 alguma coisa. E ali, eu identifico isso mês a mês. Quando a igreja manda um e-mail para mim, me facilita muito eu saber, olha, a igreja mandou um e-mail, já sei que é aquela daquela e-mail. Mas quando ela não manda, eu tenho que ficar procurando a agência. Se vocês olharem ali no formulário lá, tem alguns, horto florestal lá, eu não consegui identificar, está como NI, não identificada, né? Então, eu não consegui identificar. Graças a Deus, já consegui identificar essa igreja.
o pastor não recebeu o recibo lá, ele falava comigo, eu não sabia que era o senhor. Então, aqui, 1.014 o valor. Então, quantos missionários deixou de receber aqui um valor de 1.014? Dava para dividir isso para, pelo menos, com certeza, essa igreja tem mais de 4 missionários. Nós vemos aqui também aquilo que eu falei, como ofertar para os missionários da AME. Está aqui o relatório que eu falei. Aqui tem todos os missionários da AME, todos os projetos da AME, e aqui embaixo tem a identificação de quem ofertou. Aí seria a igreja, o CNPJ, o CPF, a data do depósito. E aí, mandando-se para a AME, que tem as contas do banco, as contas bancárias da AME, quais são as contas, Banco Bradesco, Itaú e Banco do Brasil. Então, ligou para mim, irmão, manda para mim, eu fiz o depósito, primeiro depósito, manda para mim no e-mail e tal, eu mando imediatamente e vocês me devolvem. Temos aqui também, esse é o cadastro missionário. Quando você manda para o missionário, eu entro um novo missionário, você manda o missionário, eu tenho que fazer esse cadastro. Após eu fazer todo o fechamento, é claro que eu vou mandar o recibo para a igreja. A igreja depositou lá, nesse caso aqui, R$ 1.800. Então, eu vou mandar um recibo, onde tem o CNPJ da AME, esse recibo é válido para o fiscal, para fiscalização, ele tem o CNPJ, tem a assinatura do diretor administrativo, e ele é um recibo dado pela AME, até porque a AME não tem outro tipo de recibo para dar. Ela não tem boleto, não tem nada, por ser uma organização, nesse caso, religiosa. Então, esse recibo aí é válido, os contadores têm aceitado esse recibo para efeito de comprovação. Então, você fez o depósito lá de 2.000, 1.500, você vai receber, normalmente, o que acontece com o depósito? O depósito que ocorreu de 1º a 30, eu mando esses valores para os missionários até o 5º dia útil do mês seguinte. E as igrejas recebem isso até o dia 10, 12, está recebendo o recibo. Muito antes disso, às vezes, ela recebe. Mas até o dia 15, com certeza, já está na mão o recibo que ela fez o depósito do mês anterior. Aí nós vamos ver aqui o relatório. Aqui eu falei, o missionário recebe. Então, a sua igreja fez um depósito para o missionário X, ela vai receber, o missionário vai constar lá na relação dele o número da sua igreja, o nome da sua igreja. Então, ele vai receber lá a igreja tal, mandou um depósito para mim do valor de tanto no dia tal, e diz aqui se ele informou ou não. Essa data do depósito, por exemplo, é a data que ele fez o depósito. Data do envio do formulário é a data que ela me informou. Então, você vê aqui que muitas igrejas fizeram os depósitos, mas não informaram. Outras fizeram o depósito e informou. Tem essa aqui fez o depósito dia 16, e aqui somente no dia 31 informou, mas pelo menos informou. Então, nós vamos... E aí, esse recibo que está aqui, esse relatório que está aqui, com o recibo que está seguinte, ó, 2.815 lá de crédito. Ah, mas o missionário só recebeu 1.698. Isso aqui é um missionário na nossa missão. Esse missionário recebeu esse valor porque ele teve um adiantamento. Todo dia 15, todo dia 20, nós fazemos um adiantamento para aqueles missionários que pedem. Nós fazemos um adiantamento para ele. Então, o missionário precisa de um dinheiro. Então, ele já sabe, eu já faço no dia 20 um adiantamento para ele. É claro que eu analiso quanto ele ganha no ano, no mês, porque, de repente, o missionário vai pedir, você pode mandar um adiantamento para mim de R$ 1.000, mas eu chego lá e ele não recebe no mês nem 800. Como é que eu vou mandar 1.000? Não tem. Então, eu analiso, faço uma análise dos últimos meses e vejo se eu posso mandar aquele valor. Esse missionário também aqui, eu pago o INSS dele, a AME faz esse trabalho também, depois eu desconto dele, e aqui tem a contribuição operacional, que é 5% do que ele ganha, que é justamente para todo esse trabalho da AME. Então, ele recebe esse recibo que bate justamente com o relatório que eu também encaminho. Esse aqui, mais ou menos, nós vamos pensar sobre missões. Sobre missões nós podemos encerrar, depois se tiver alguma dúvida, nós podemos até tirar. Mas eu acho que está muito claro em receber, em trabalhar, em como nós vamos fazer. E agora vamos pensar num tema mais específico, finanças para as igrejas. Esse atrás desse cara aqui, muito parecido comigo, eu tentei tirar uma foto minha, mas não deu, então eu botei essa minha foto aí trabalhando, fechando a AME, essa é a minha. Vamos lá, finanças. Bom, nosso objetivo, apresentar conceitos e dicas para que haja cada vez mais confiabilidade, transparência e fidelidade na prestação de contas das igrejas. A nossa igreja tem, ou várias igrejas que eu conheço, por a gente ser crente, cremos um no outro, nós não vamos desconfiar, achamos que ele tem
fidelidade no trabalho, ele é transparente, mas nós temos que pensar que nós somos espelhos, as pessoas estão nos enxergando, as pessoas estão nos vendo. Então, nós precisamos mesmo que tenha confiabilidade em casa, mas tenha confiabilidade de qualquer outra pessoa que venha nos visitar no dia da prestação de conta, ele acha que nossa prestação de conta é realmente transparente. Então, para isso, tem alguns... Eu vou colocar aqui, que é a responsabilidade do tesoureiro. O tesoureiro tem a responsabilidade de registrar todas as entradas e saídas. Eu tenho formulários que eu faço, como tesoureiro da minha igreja, mas existe ele formulário, maneiras que a pessoa tabelinha no Excel, que ele pode fazer isso. Ele faz essa entrada e saída, ajuda até no envio ao contador. Ele tem essa movimentação, eu acho que a obrigação do tesoureiro é fazer essa movimentação, não é levar um pedaço, um saco de papel, e um saco plástico, e falar, estão aqui as notas. Não é dessa maneira, né? O contador tem que fazer esse registro, até para controle dele. Movimentar as contas bancárias da igreja somente em nome da mesma. Essa movimentação de conta bancária somente em nome da mesma é porque, às vezes, a igreja não está, a conta não está em nome dela, está em nome do ex-tesoureiro que já saiu da igreja há 50 anos e aí passou por outros, e aí eles estão movimentando a conta. Então, tem que estar em nome dele, aí está em nome da igreja, ela vai movimentar. Aí diz assinar cheque. A movimentação tem que ser feita junto com o presidente da igreja, porque ele tem que assinar cheques, documentos bancários somente com o presidente da igreja. Ele nunca assina sozinho, sempre a conta é E, não é eu, a conta é E. E é fulano, E ciclano. Tá? Pagar em dias compromissos assumidos. Uma outra que eu tenho que alertar é, por exemplo, assinar cheques e documentos bancários somente com o presidente. Vamos deixar claro o seguinte, existe as assembleias onde muda o tesoureiro. O tesoureiro às vezes muda, mas ele não tem... o outro tesoureiro, o outro está assinando, deixa ele assinar o cheque e vai empurrando. Não. Mudou o tesoureiro, tenta fazer isso de imediato no banco, trocar a assinatura, para que ele seja o tesoureiro da igreja e passe a assinar com o presidente, com o pastor, o presidente, seja quem for. Não deixar o colega, o irmão lá, que era o tesoureiro, assinando por ele. Já faça isso. Pagar em dias compromisso assumido pela igreja também é uma obrigação, uma responsabilidade do tesoureiro. Eu acho que nem é responsabilidade, é obrigação. Depositar o excesso existente no caixa. Dependendo do porte da igreja, a igreja deve sim ter um dinheiro em caixa para uma emergência, ou comprar alguma coisa, mas não necessariamente muito dinheiro. Então, dependendo do porte da igreja, a igreja deve ficar de 300 a R$1.000 no máximo no caixa, dependendo do porte. E, a não ser que você esteja fazendo uma obra, a igreja esteja em obra, e o pedreiro precisa sempre um saco de cimento, alguma coisa, você deixa um pouco mais mediante isso aí, mas sempre você tenha cuidado nesse acesso, nesse manter em caixa ou não. Faz o depósito que é melhor. Dá parecer sobre os orçamentos propostos pela diretoria. Tesoureiros, dê os pareceres e peça para colocar no livro. Porque às vezes o nosso parecer, eu falo que eu sou tesoureiro, não é o mais indicado. E aí você perdeu por votos. Aí você fala, você quer constar esse livro para mim? Porque não é porque se der problema, mas é porque você fica registrado que você não foi a favor e você deu uma outra ideia e que essa ideia talvez não fosse bom, porque afinal de contas o tesoureiro ele é o cara que sabe realmente o que está acontecendo na igreja. E ele deve apresentar o relatório financeiro à igreja por ocasião da Assembleia. E lembrando que quem apresenta relatório financeiro por ocasião da Assembleia é o tesoureiro. Não é um amigo tesoureiro, não é a esposa do tesoureiro, não é o filho do tesoureiro. Ele foi que votaram dele e ele é o tesoureiro. Ele tem que ir lá e apresentar o relatório. E se tiver alguma pergunta, se for uma coisa muito recente, é fácil responder. Se for uma coisa muito longa, ele pode até, eu sei o que passou, mas eu deixo eu dar uma olhada. Porque é muito ruim você estar na igreja e a pessoa fazer uma pergunta, mas por que houve essa despesa o mês passado? Não sei, deixa eu perguntar à minha esposa que ela que fez. É muito ruim isso. Então a gente procure trabalhar de modo que você saiba o que está acontecendo com o que você... Documentos contábeis idôneos. A gente tem que pensar, todos os documentos são idôneos. Não, nós temos documentos, notas fiscais são idôneas, boletos, extratos bancários, RTAs, GPS, DARF, DAI, tudo isso é documento idôneo, tudo isso são documentos que nós podemos receber, mas nem todos eles estão aptos para receber. A gente recebe a nota fiscal, mas é nota fiscal, mas ela não tem valor fiscal. Às vezes diz assim, esse documento tem nota fiscal, não recebemos normal.
né? Boletos. Nem todos os boletos são aptos, né, a receber. Existem boletos que é fraudulentos. Você não vai receber um boleto de alguma coisa que você nunca fechou negócio. E tem gente que paga, por aquilo que pareça até. Não existe documento extra-caixa. Esses documentos são considerados caixa 2, ou seja, existem 2 caixas. Muito cuidado com a questão de caixa 2. Caixa 2 é crime. Caixa 2 está na lei e ele é crime. Nós temos que ter cuidado, porque qualquer coisa que não passe pelo aquele relatório lá do tesoureiro, a entrada e saída, é caixa 2. Vou dar alguns exemplos. Exemplo lá, sua igreja, por acaso, tem bazar? Se tem, o dinheiro do bazar entrou pela tua caixa, você contabilizou que é dinheiro de bazar, ou o dinheiro do bazar ficou somente na sociedade de senhoras, no departamento de mulher? É complicado, a gente tem que ter cuidado com o dinheiro do bazar, não vamos passar e bazar. Você tem cantina? Tem, cantina tá ótimo. O dinheiro da cantina está entrando para o caixa? Ótimo. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. A cantina, ela é atividade fim da igreja? Não, então esse dinheiro deveria ter sido recolhido imposto sobre ele. Então, nós temos que rever a situação. É evidente, irmão, que o que eu estou falando não acontece em nossas igrejas, mas eu estou falando o que é o correto. Se a gente pudesse acertar, seria muito bom. Sonegação fiscal é o mesmo comprar sem nota ou não pedir nota. Hoje está muito simples a gente pedir nota fiscal. Basta pedir, olha, bota o CNPJ para mim aí, peça tudo com o CNPJ da igreja. Ah, mas eu sou uma congregação e eu não tenho nota fiscal, minha igreja ainda não está. Peça o nome da mãe. Você tem uma mãe, né? Então peça a nota em nome da mãe, olha. Peça o nome da mãe. E você peça, encaminha para a mãe e a mãe se resolva, tenta fazer essa jogada do dinheiro e devolver para você. Então você, como se a mãe estivesse comprando, e ela contabiliza como uma conversão dela. Mas faça isso. Lavagem de dinheiro, crime instituída por lei. Muito cuidado, porque lavagem de dinheiro é crime e tudo que é considerado caixa 2 é considerado lavagem de dinheiro, né? Você faz o caixa 2 para lavar o dinheiro. Mas o que é lavagem de dinheiro? Por exemplo, lavagem de dinheiro, muito cuidado com a palavra doação. As pessoas fazem doação para a igreja e a igreja vende essa doação por um valor X, uma doação que não é muito barata, um valor X, e nesse caso, esse dinheiro entra limpo, porque ele vendeu esse bem. Vou dar um exemplo. De repente você está dormindo, você é pastor de uma grande igreja, uma igreja de muito renome, e aí você aparece na sua cama um carro que custa 70 mil reais. E aí você vende esse carro na igreja, num bazar, por 30 mil reais. Aí o fisco bate em cima de você e você lhe pergunta, tudo bem, quando o senhor conseguiu esse carro? Ah, foi um irmão da igreja, um fiel que me deu para a igreja para a gente vender. E aí o fisco pergunta, tá bom, como é que é o nome dele? Eu não posso falar porque é segredo e pediu para não contar. Isso é certo, irmão? Isso está na cara que deixou muito claro que alguma coisa está errada nessa transação. Você pode doar, você pode receber doação e deve receber. Só que nós devemos fazer um documento que quem está doando. Ele pode doar um carro de 70 mil reais e dizer, olha, eu estou doando por R$1. Então você escreve aqui que está doando o carro por R$1. Mas você me dá a nota fiscal desse carro que você comprou por 50, por 70. Porque essa diferença do imposto, você vai ter que pagar. Quem doa, quem paga. Eu posso doar o que eu tiver, mas eu pago a diferença do imposto para o fisco. Paguei, não há problema nenhum. Então, muito com esse documento. Aí nós vamos ver aqui os documentos idôneos. Aí estou apresentando aqui um GPS, que é a guia que a gente recolhe, muita gente conhece, o recibo RPA. Isso aí, o recibo, todo mundo tem medo desse pagamento de autônomo. Por que o RPA o pessoal tem medo? E eu realmente também não gosto, mas é um documento fiscal. Por quê? Porque o RPA é recibo de pagamento de autônomo. Então você pede alguém para fazer um trabalho na sua igreja, ele cobra R$1.000 para fazer esse trabalho. O trabalho dele é R$1.000, mas se você fizer um RPA, o trabalho dele não vai ser R$1.000. Porque você vai ter que recolher o imposto, esse imposto você recolhe dele, você retém o imposto para poder depois você pagar. Então você vai recolher, vai reter dele lá, nesse caso 5% TSS, mais 20% de... Então, de R$1.000 ele vai receber 800. Aí ele fala, mas eu não contratei 800 para você.
Eu contratei R$1.000. Eu quero ganhar meus R$1.000. Então, para ele ganhar R$1.000, você tem que pagar ele 1.300, por exemplo. Então, você paga 1.300, vai reter o imposto, reter tudo dele, mas ele vai ganhar os R$1.000. E a igreja está perdendo, nesse caso, pagando a mais R$300. Então, é por isso que muitas pessoas não fazem RPA. Porque o trabalhador autônomo lá diz que é R$1.000, uma hipótese. E aí, para ele ganhar os R$1.000 líquidos da mão, nós temos que pagar 1.300. Então, acaba onerando quem está pedindo o serviço. Então, prefere pagar os R$1.000 sem fazer recibo e cai numa situação... Nós vamos ver isso. Aí é um DARF, que é um pagamento aí nesse caso você paga imposto de renda e que reteve alguma outra coisa. Temos aqui um boleto feito pela Caixa, nesse caso é da Caixa, mas existe outro tipo de boleto diferente, onde você faz o pagamento. Normalmente, todo pagamento eu já agendo, faço agendamento, porque são inúmeros pagamentos, com AMB, com igreja. Eu agendo tudo, eu chego no início do mês, eu agendo tudo que tem que agendar. E vira as costas e pronto. Documento sem valor fiscal. Tem nota fiscal aqui que não tem valor fiscal. Nota fiscal CLD, está lá, eu no senhor, né? Então, ela não tem valor fiscal, né? Ela tem um valor mais para venda ao consumidor. Então, você recebe. Fiscalização até não saiu essa nota, ela não tem, mas você vê que ela nem número tem. É um recibo. Ela é um recibo que não tem número, né? O cara bota o número na hora lá. Tem algumas notas que é venda ao consumidor que tem número, tem série, tem tudo, então essa ainda aceita. Essa aqui é meio complicado de aceitar. O fisco não fala muito, mas ele não gosta de ver. Recibo, aí, ó, esse recibo aí não tem nome de nada. Tem lá assinatura, nome, CPF, mas nada que diga que ele pode ser um recibo. Se ele é um recibo para pessoa física, ele devia ser feito RPA, né? Está lá, o recibo de pessoa física. Você está pagando alguém é porque alguém fez um trabalho para você. E tem aqui pedido. Às vezes você vai comprar uma lojinha, o cara faz só o pedido e você paga. Mas as compras para evitar esse tipo de coisa. Vou falar sobre coisa agora. Eu falo sobre coisa boa. Vamos falar sobre receitas. Falando sobre despesa, é muito triste falar sobre receita. Sobre despesa, falar sobre receitas. As receitas eu defini na minha igreja e tenho levado isso a receitas ordinárias e as receitas extraordinárias, né? E também temos as despesas ordinárias, despesas... Deixa eu voltar aqui. Então, eu sou o chefe, falei cuidado em manuseio. Cuidado no guardar, eu falei que o cheque tem que ser assinado por 2 pessoas, eu não sei onde fica o cheque. Mas normalmente ele deve ficar com o tesoureiro. Então pede ao pastor, ou quem está assinando o cheque de você, que só ele assine. Aí quando você emitir o cheque, você assina. Com cuidado no guardar o cheque, no manuseio dele. Porque o cheque não está assinado, ele só é válido com 2 assinaturas. Então na hora que você vai emitir o cheque para alguém, que você é o tesoureiro, você vai e assina. Só o cheque você emitiu, o outro continua em branco. Porque se houver uma perda desse talão, a pessoa não vai conseguir fazer, precisa de 2 assinaturas, o banco devolve automaticamente. Mas se tiver os 2 já assinados, está dando dinheiro para o bandido. Então, procure ter um manuseio, cuidado com esse cheque. Orçamentos financeiros. Centro de custo, divisão de departamento e controle de gastos. Isso aí eu tentei colocar na minha igreja uma vez, mas é importante você ter um centro de custo. Quanto custa o departamento de senhora, o departamento de jovens, o departamento de homens, quanto custa? Você faz uma divisão de gasto durante um ano e você faz essa divisão. Depois, se quiser, a gente pode pensar um pouco mais sobre isso, mas divisão por departamento, por exemplo. Aí você reúne os departamentos e fala, você tem o que para esse ano? Eu quero fazer seminário, eu quero fazer uma viagem, eu quero fazer uma programação. Ok. Quanto você vai gastar? Acho que gasto 1.000. Você, eu gasto 500 e tal. Então você tem um orçamento de quanto a tua igreja vai gastar com o departamento. Aí vamos que esse departamento chega naquele mês que ele falou que ele não gastou. Mas o outro departamento viu que precisava usar um pouco mais de dinheiro e não tinha. Ele pode vir ao tesoureiro e pedir que o tesoureiro, se ele tem alguma vazão de dinheiro, para que o tesoureiro possa dar esse dinheiro para aquele... O tesoureiro fala, você vai ao departamento tal e pede o líder do departamento que entre em contato comigo, se ele não vai usar o mesmo dinheiro. Eu transfiro o custo que ele tinha previsto para você. Então, tanto fica muito claro,
quanto a igreja vai tirar no ano, e a igreja vai trabalhar na maneira de poder guardar esse dinheiro para cada departamento. Controle sobre compras, orçamento e negociações. Eu falei orçamento financeiro em cima, né? Então eu falei, controle sobre compra, orçamento e negociações. Senhores tesoureiros, participem dos orçamentos e negociação. Eu entendo quem negocia é tesoureiro. Ele é o dono do dinheiro. O dono do dinheiro é em parte. O dono do dinheiro quer dizer, ele conhece o que entra e o que sai. O dono do dinheiro, o dono do nosso dinheiro, no caso das igrejas, é Deus. Mas ele é o que está controlando esse dinheiro que Deus permitiu que ele controlasse. Então, por favor, vocês façam um controle sobre compras, mas vocês participem da negociação. Peçam 3 orçamentos, analisou os 3 orçamentos, vai ser esse, vai. Esse orçamento ainda vou tentar negociar. Negocia prazo, negocia valor, negocia tempo, negocia tudo. Tudo que entrar para a igreja, que você conseguir, é bom. Tá? Então, os orçamentos devem passar pelo tesoureiro. Resultado. Depois você vai ter um resultado nisso. Quando você bater lá sua receita com despesa no final do ano, você vai saber lá se é um superávit ou se é um déficit. Superávit, se você gastou menos, né, do que previsto, então você teve um crédito, sobrou dinheiro. E um déficit, se você gastou mais do que você tinha previsto. Então você teve que, naturalmente, pegar um empréstimo, ou negociar o salário de pastor, ou negociar algum fornecedor, não vou pagar esse mês, pago só o outro. Tem que fazer alguma coisa. Então, isso aí nós chamamos das empresas aí, as empresas chamam-se de capital de giro, né? Quanto é o teu capital de giro? É aquilo que a empresa tem, que sobrou o dinheiro dela, né? Para ela poder trabalhar o outro ano, para ela poder fazer algo naquele ano mesmo. O meu capital de giro é X, eu posso tirar tanto para fazer uma festa para os funcionários. É o caso da igreja também. Então, nós devemos sempre pensar que nós vamos ter... O tesoureiro deve pensar sobre déficit. Guarde o documento, período prescricional, 5, 10 e 30 anos. Tá? Então, você deve guardar o documento dentro dessa caixinha. Você não deve ser guardar um documento, deve guardar uma caixinha direitinha. Depois que fechou a contabilidade, o contador te devolve isso. Guarda, escreve lá qual é o ano, qual é o mês, para ficar certinho, para você não ficar depois perdido. Você pode precisar de você levantar um documento. Eu preciso de documento, nesse caso, 5 de 2015. Você ficar desesperado procurando as pastas de 5 de 2015 e não vai achar. Então, coloca tudo lá. Serviço prestado, implicações legais. É aquilo que eu falei lá. Olha, reclamação trabalhista, endividamento com órgão governamental. Quando eu falei lá, você lembra que eu falei que o RPA, ninguém quer, mas o RPA é uma arma para que você não tenha reclamação trabalhista futuramente. Quando você paga com RPA, você está garantindo que essa pessoa trabalhou para você recolheu o imposto, e você, nesse caso, você recolheu, você pagou, você foi lá e devolveu para o fisco o que era devido. Então, o que acontece? Você paga lá, o irmão lá, ele sempre trabalhou, o irmão é uma bênção, ele é um eletricista de primeira qualidade, trabalha na minha igreja 1 ano, ele trabalhou 1 mês, 2 meses, 3 meses, trabalhou 4 meses, botou alguém para trabalhar com ele. Poxa, que bênção, irmão. Você pagou o recibinho a ele e tal. Aí depois o irmão sai, fica com raiva de Jesus, fica com raiva de você, fica com raiva de todo mundo. Ele vai com aquele irmãozinho lá, que também trabalhou com ele, e chega lá, fala no juiz, eu trabalhei 5 meses na igreja tal, e eles não recolheram nada. E não recolheu mesmo. O fisco veio em cima de você. Você tem que recolher todos os atrasados. Se você pagava ele menos do que o salário mínimo uma vez, você pagou R$300, R$400. Ninguém pode receber menos do que o salário mínimo. Tem que completar o valor para ele. Aí você vai ter que fazer o RPA, pagar juros, multa. E ainda, dependendo do tempo, você vai ter que recolher fundo de garantia, INSS dele, porque não recolheu, ele vai ser empregado. E aí você já pode perder essa imunidade, dependendo da questão que você colocar. Então, cuidado com a reclamação trabalhista. Que eu tenho uma pessoa que vai na igreja, mas ela é uma bênção, não vai pedir nunca. Irmão, bota como diarista, mas faz outro trabalho. Você pode fazer como serviço voluntário. Serviço voluntário é permitido por lei. O irmão quer trabalhar? Quer. Eu sei que ele tem que receber. E você, o serviço voluntário, existe um contratozinho, você acha na internet, qualquer contador tem vários contratos diferentes.
E ele pede para assinar, ele assina antes de começar o trabalho, ele é voluntário. Se ele é voluntário, não vai ganhar nada, nem um cafezinho. Muito mal o bom dia, irmão. Você dá ele é voluntário a trabalhar na tua igreja. Ele vai trabalhar, mas ele não pode constar nada no teu registro que você pagou a ele alguma coisa. Ele simplesmente trabalhou voluntariamente. E aí você pega ele. Pode ser um desses eletricistas e tal. Fica difícil de você tirar da igreja algum dinheiro para você pagar. Mas se ele quiser fazer de graça, faça com serviço voluntário. Porque se ele tiver uma RPA e acontecer algum problema com ele está garantido por lei. Se ele tiver com um serviço voluntário e houver algum problema com ele de se acidentar ou morrer dentro da igreja, ele está garantido por lei. Mas se ele estiver somente trabalhando lá, com um recibinho assinado por alguém, que acontece na igreja, a gente às vezes assina um recibo por necessidade, eu e o pastor, mas se acontecer algum problema, a igreja está complicada para responder. Então, evite esse tipo de nós fazermos esse tipo de coisa, faça com o serviço voluntário. Conselho fiscal. Eu, pelo menos, gosto que tenha conselho fiscal, porque a gente diz que quem está de fora tem o melhor jogo. E às vezes você pensa que está fazendo um trabalho excelente, que você o Roberto Carlos fez a música, você é o cara, e você fala, não, eu estou bem, mas eu tenho ver um conselho e ver algumas coisas que você deveria modificar até para melhorar. Então, o conselho fiscal é a obrigação dele e a autoridade, né? Nós vamos ver que a obrigação é a autoridade do conselho fiscal. Mas o conselho fiscal, ele deve estar com a obrigação dele. A obrigação do conselho fiscal, ele tem por obrigação analisar as contas depois que foram pagas, analisar as notas, se as notas são notas idôneas, se as notas são realmente válidas, e a autoridade dele é fazer com que você venha a trabalhar de uma maneira que possa ser fácil do entendimento. O Conselho Fiscal não pode jamais chegar perto de você e falar, olha, mês que vem eu não assino, não aprovo mais isso. Ele tem por necessidade de aprovar. O Conselho Fiscal não pode desaprovar a sua conta. Tá? Então, o Conselho Fiscal não vai aprovar, não. O Conselho Fiscal ele aprova, a não ser que ele queira desaprovar toda a conta. Ele fala, nada aqui aproveito. Nem os dízimos oferta que entrou, porque ele pode não gostar de uma nota ou duas notas. Então, ele tem lá no Conselho Fiscal, quando você bota lá, com ressalva e sem ressalva. Ele aprova e ele ressalva. Olha, o referente, o dia tal, a nota fiscal número tal, ela não tem validade fiscal, então solicitamos a troca ou então a emissão de um documento que comprove que essa nota é válida. Ele pode fazer isso. Ele está autorizando, está liberando a movimentação, mas ele está, nesse caso aí, está pedindo alguma explicação. Então, nesse caso, o tesoureiro vai correr atrás de uma outra nota, vai pegar um recibo, ou vai assinar com o pastor, vai fazer alguma coisa diferente para que ele possa apresentar o conselho fiscal. Mas isso aí é uma autoridade dele de pedir que acerte as notas. Não é dizer que não vai autorizar. Remuneração do pastor. Esse tema é um tema que eu não gosto de falar muito, mas a gente tem que falar, porque passa pelo contador, passa pelo tesoureiro, e o tesoureiro que vai pagar. E ele que tem o dinheiro, que ele sabe se pode pagar ou não. E às vezes um trabalho mal feito lá atrás, assim, um desentendimento, e ele pode depois na frente sofrer muito com isso. Então existem vários métodos para calcular a renda eclesiástica do ministro de confissão religiosa. A gente está tão acostumado a chamar pastor, mas pastor é considerado como ministro de confissão religiosa. Esse é o nome do pastor. O fisco não conhece pastor como pastor, nem padre como padre, nem sacristão como sacristão. Ele conhece como ministro de confissão religiosa. Não existe a palavra pastor para o fisco. Tá? Então, existe a maneira de você reajustar o salário. Bom, o salário mínimo nacional é o mais usado. Aumentou o salário mínimo, as pessoas usam. Salário mínimo estadual, tá? Também o nacional e o estadual. Então, aumentou, a gente aumenta também. Variação do INPC. Alguns falam assim, olha, vamos ter o índice do INPC anual, você tem um índice. Eu acho que não é legal, ele não está ligado à índice nacional de preço de consumo, mas eu já vi a igreja trabalhar com o índice nacional de preço e consumo. Eu acho que não é legal. Índice anual de poupança, já vi também a igreja trabalhar com índice anual de poupança. Então, teve a poupança aí. Se nós fizéssemos nessa data agora, o pastor, coitado, ia sofrer muito. Porque a poupança não está chegando nem à inflação. É muita baixa a inflação. Variação percentual anual dos dízimos. Isso aí também vi na minha igreja, numa igreja do Rio de Janeiro,
que o pastor recebia, a avaliação dele era a avaliação de dízimo. O que houve? Quantos membros novos se formou lá? Ou então, quanto era o dízimo no ano, em 31 de dezembro de 2015? Era X. Qual foi a avaliação de aumento de dízimo? A avaliação foi X. Então, essa avaliação que ele vai ganhar de salário também. Além de dar muito trabalho, o pastor fica trabalhando o quê? Para até pescar nas igrejas dos outros. Né? Ele quer encher a igreja dele. Quanto mais membro, mais dízimo tem. E quanto mais dízimo tem, mais variação ele ganha. Quanto mais variação, mais salário. Então, acaba o pastor não fazendo a obrigação dele, que é pastorear. Ele acaba querendo trazer só mesmo para a igreja. Então, eu não acho isso muito. Existe igreja que faz, mas eu não vejo aí muito. Irmãos, de tudo quanto eu falei, eu quero deixar com o X-Orelho, aquele que está nos ouvindo, um princípio bíblico, que nós encontramos lá em Colossenses 3:23, apesar de ser muito conhecido, mas vale a pena nós refletirmos no que está escrito. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Grava isso no teu coração. Quando você fizer, pense que você está fazendo para o Senhor. Não é para o pastor, não é para aparecer na igreja, mas é para o Senhor. E Deus há de realmente te fartar de todas as necessidades. Mediante o que foi abordado, você sabe quais as obrigações do tesoureiro da igreja? Será que você consegue identificar de tudo que nós falamos quais são as suas obrigações? Quero agradecer a sua participação. Aí está o nosso contato. Agradecendo que essa apresentação possa ajudá-lo no dia a dia da sua igreja. E se você tiver alguma necessidade, estaremos à disposição por meio, através desses e-mails ou pelo por telefone. Deus abençoe a cada um.